Hoje nós vamos passar para vocês o ponto 12. Boa Que é... noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Gente, hoje nós vamos passar para vocês o ponto 12, que é direito de guerra. Inclusive, eu deixei uma videoaula da nossa monitora Ayane. Não sei se vocês viram, mas eu coloquei agora no começo da noite, né? Boa noite, Nicole. Boa noite. Boa noite a todas vocês que... Pronto, só tem as meninas, né? César chegou agora. Boa noite também. Então, boa noite a todos, a todas. Gente, eu deixei agora, 6h30, um vídeo com os slides. Aliás, os slides com áudio da nossa monitora Rayane. E é sobre um dos assuntos que a gente vai discutir agora, hoje, né? Que é sobre o ponto 12. O que ela falou sobre o Tribunal Penal Internacional. Inclusive, de antemão, a gente já pode colocar que esse vai ser o assunto explorado na prova de vocês, que eu ainda não fiz. Eu vou fazer a prova de vocês esse final de semana. Deixa eu olhar aqui como é que está a votação dos pontos. Qual é o ponto que vocês escolheram, estão escolhendo para não ser usado, né? Pronto. Pronto, já ganhou. O ponto 7 é o que não vai cair na prova. O resto, uma questão de cada. Mas sobre a prova de vocês, eu vou falar melhor na próxima semana. Eu vou fazer uma revisão já em cima do próprio conteúdo da prova. De antemão, vocês já fiquem sabendo, a prova vai ser daqui a 15 dias. Né? A prova vai ser daqui a 15 dias. Não vai ser mais semana que vem a prova de vocês, tá? Aí foi a própria reitoria que determinou que as provas começassem a partir do dia 8. É bom, por um lado, é bom que vocês ganhem um tempinho para fazer os trabalhos. Semana que vem tem uma porção de trabalhos, né? Não só meus, tem seminário, tem exercícios de fixação. Pronto, semana que vem da minha disciplina tem 3 coisas para vocês entregarem. Os exercícios de fixação, né? Do ponto 11 e do ponto 12, dia 5, sexta-feira, e dia 7 para vocês colocarem os seminários, quem não fez na primeira unidade. Aí, lembrando, façam. Todas essas atividades são obrigatórias. E diz, não, professor, mas eu tirei 10 e não preciso mais de nota. Não, veja só. Não é só a questão de precisar de nota, porque cada atividade dessa, ela tem uma carga horária que precisa ser computada. Então, que bom que vocês não precisam de nota. A turma de vocês, graças a Deus, tirou notas boas. E também quero agradecer a turma de vocês, porque pelo que eu estou acompanhando, vocês estão fazendo os exercícios de fixação. Falta eu colocar, deixa eu dar uma olhada aqui. Continuem fazendo os exercícios de fixação. Cada exercício que você não fizer, o seminário, você recebe 2 faltas. Falta eu colocar o do ponto 10. O ponto 10 acho que é até hoje. Deixa eu conferir aqui a data de entrega do exercício de fixação do ponto 10. Pronto, é até hoje. Entreguem hoje. Quem já não fez, faça o exercício de fixação do ponto 10. Aí, semana que vem, vocês entregam do 11 e do 12. E a prova... boa noite, Heloísa. A prova fica para daqui... Boa noite, Sara. Como tinha respondido, Nicole também. Boa noite. Então, a prova fica daqui a 15 dias, tá certo? Aí, semana que vem, a gente faz uma revisão e vocês entregam os trabalhos, tá combinado? Certo, né? Beleza. Então, perfeito. Vocês preferem fazer a prova daqui a 15 dias mesmo, né? Fica melhor. Vamos obedecer a determinação institucional. Então, deixa a semana que vem mais para fazer trabalho. Agora, semana que vem tem aula normal, entendeu? Mas vai ser revisão. Que aí, a princípio, eu tinha pensado o seguinte, eu ia fazer a prova dia 5 e faria, hoje não dá, talvez não desse tempo para fazer a revisão, qualquer coisa eu gravaria por fora, mas no caso não tem problema não, eu faço a revisão ao vivo semana que vem. E pronto. A menos que vocês tenham alguma pergunta, a gente vai iniciar agora a exposição do tema. Sim, sim, fica melhor. Fica melhor, principalmente para vocês. Para mim, eu vou fazer a prova esse final de semana.
E semana que vem deixa para receber, pronto, eu lanço pautas, né? Tem um artigo científico para terminar também sobre aquela questão da pandemia da China, que é até o dia 12 para mandar. Então, vou fazer um artigo científico, né? E vou mandar até o dia 12. Já tá na última parte, já. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar do ponto 12, direito de guerra. E aí, de vez em quando, desculpem, tem gente que vem com aquela piada tiozinho, mas professor, eu ouvi falar que na guerra e no amor vale tudo. Não, gente. No amor eu não sei, mas na guerra tem que obedecer o direito de guerra, né? O direito de guerra desde o século XIX é formado por uma porção de tratados, convenções internacionais e também costumes que regulamentam a prática da guerra. Então, na guerra não vale tudo. Uma coisa bem interessante é que a guerra está presente em todos os momentos da história. Se a gente analisar a história humana, e teve gente que já fez isso, a maior parte da história são períodos de guerra. Inclusive porque sempre, na maioria dos anos, você pode não ter uma guerra aqui no Brasil. Você vai ter guerra em outros países, por exemplo. Nesse momento na Síria, você sabe que a gente já tem uma guerra civil que vai completar perto de uma década, terrível, né? A guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque, só para falar de algumas guerras assim mais recentes. Então, a guerra faz parte do cotidiano da humanidade. A paz é que é exceção. Existência da guerra, né? Existem duas teorias para justificar a existência da guerra. Primeiro, a teoria subjetiva, que diz que a guerra existe de acordo com uma coisa chamada animus belligerandi, que vem do latim, né? Animus belligerandi seria mais ou menos o seguinte: a vontade de fazer a guerra. É um pouco dentro daquele ditado que eu acho que todos vocês conhecem: se um não quer, dois não brigam. A outra teoria é a teoria objetiva, que diz que o seguinte: não é importante essa vontade. O que determina uma guerra é uma prática de um ato concreto de guerra, como um ataque, alguma coisa parecida. Bem, e aí, quem é que está certo? Hoje em dia, existe uma tendência para a união desses dois elementos ou teorias. Então, para haver uma guerra, tem que ter o elemento subjetivo, que é a vontade, mas também a prática de um ato concreto de guerra. Por exemplo, peguem a Europa da Belle Époque, vocês que gostam de história, acho que com certeza vocês sabem o que é a Belle Époque, ou não? Gente, internacionalista não sabe o que é Belle Époque. Se você fosse estudante de direito, eu ficava calado, né? Mas, como vocês são internacionalistas, a Belle Époque é dos períodos mais charmosos da história, né? É aquele período entre o final do século XIX e o começo do século XX. Se eu escolhesse uma época para viver, eu queria viver na Paris da Belle Époque, né? Aliás, se eu fosse escolher para encarnar, apesar que eu não escolhi, mas deixa, eu não vivi na Belle Époque. Hoje eu sei disso. Mas, enfim, é um dos períodos mais glamurosos da história, né? Naquele período havia um ânimo beligerante muito grande na Europa, envolvendo as grandes potências, e isso desembocou na Primeira Guerra Mundial, que ocorreria de uma forma ou de outra. Mas percebam, mesmo com esse ânimo beligerante, precisou haver um ato concreto de guerra, que vocês sabem que o estopim da Primeira Guerra foi o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, né? Por outro lado, pensem na Guerra Fria. O ânimo beligerante estava lá em cima, entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas, assim, não houve uma guerra entre eles pela ausência de um ato concreto de guerra entre as duas partes, e também por conta daquela estratégia que vocês já devem ter lido, né? Que é aquela estratégia de destruição mútua assegurada. As superpotências eram tão poderosas que uma guerra direta entre elas levaria à destruição dos dois e talvez do planeta, né? Então, eles lutavam guerras de procuração nas periferias do mundo, como áreas como Vietnã, Cuba, né? A África, né? Outros países da Ásia, também aqui na América Latina.
Classificação da guerra. Quanto ao critério de justiça, nós temos a guerra justa e a guerra injusta. O que seria uma guerra justa? Primeiro, essa classificação de justiça ela é trabalhada por dois autores, dois filósofos católicos muito conhecidos, Santo Agostinho, no começo da Idade Média, e São Tomás de Aquino, no final da Idade Média. A guerra seria justa para revidar um ataque e para combater os infiéis. E aí lembrem das cruzadas, acho que eu já falei na turma de vocês, na Idade Média, os cristãos eram considerados mais fanáticos que os muçulmanos, né? As cruzadas que digam. Então, guerra injusta seria isso, combater infiéis e revidar ataques. E guerra injusta seria aquela guerra para se apoderar de territórios, aquela guerra para roubar, para fazer pilhagens, etc. Campo de operações. Aí a gente tem a guerra terrestre, marítima e aérea. Terrestre lutada pelo exército, marítima pela marinha e aérea no ar, pelas forças aéreas, né? Pela esquadra. Bem, pessoal, aeronáutica, enfim, como vocês quiserem chamar. Porém, o que eu chamo a atenção é o seguinte: essa classificação não é tão óbvia e ela tem mais um sentido. Qual é o sentido? Cada modalidade de guerra dessa tem regras, às vezes, diferentes. Tem coisas em comuns, mas tem outras regras que são diferentes, como a gente vai falar daqui a pouco. E também não é tão óbvio como parece. Por exemplo, os aviões de porta-aviões geralmente pertencem à Marinha. Os helicópteros de combate, por exemplo, do Exército, no Vietnã foram muito utilizados, aqueles helicópteros Apache, né, pertencem ao Exército. O que diferencia, sobretudo, é a predominância. Então, a guerra terrestre é predominantemente em solo, embora tenha algumas operações aéreas. A marítima, predominantemente no mar, mas pode ter também desembarques, né, como ocorreu, por exemplo, no famoso dia D, que todos vocês devem lembrar, e também combates aéreos, né, com porta-aviões. O âmbito. A gente tem as guerras internacionais, que envolvem dois ou mais estados soberanos, e as guerras civis. Guerras civis são aquelas que envolvem facções de um mesmo estado. Essas facções podem representar regiões, como, por exemplo, ocorreu na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, ou Guerra Civil Americana, que foi, de um lado, a União, né, o governo federal americano, liderado pelos estados do norte, contra a Confederação, que era formada pelos estados do sul. Aliás, um detalhe que talvez vocês não sabem, é que na Guerra Civil Americana foi a guerra que mais morreu norte-americanos de todos os tempos. Mais do que Primeira, do que a Segunda Guerra Mundial, do que a Vietnã, foi a própria Guerra Civil Americana, e foi o conflito mais sangrento do continente. Em segundo lugar, a Guerra do Paraguai, né? E outro exemplo de guerra civil, aí nesse caso não regiões envolvendo mais partidos, é a Guerra Civil Espanhola. Na Guerra Civil Espanhola foi, de um lado, republicanos, e no meio dos republicanos você tinha liberais, você tinha comunistas, anarquistas, era um balaio de gato, inclusive por isso que foram derrotados, né? E, de outro lado, os fascistas. Aliás, uma guerra muito sangrenta, 1 milhão de pessoas morreram, né? Só de imigrantes e refugiados na Guerra Civil, o México recebeu 1 milhão de espanhóis. Inclusive, até hoje, lá no centro do México, tem uma avenida que é República Espanhola. E não mudaram de nome mesmo depois da redemocratização da Espanha. A própria. Pronto, vocês lembram da bruxa do 51? 71, 51 não, 71. Ela era uma imigrante espanhola da época da Guerra Civil, ela foi guerrilheira na época da Guerra Civil. Né? E também o pai de uma professora minha que veio aqui no Brasil, também veio para o Brasil, era espanhol nessa época. Natureza. A gente tem a guerra ofensiva, que é a guerra ilegal, e a guerra defensiva, que é a única guerra legal para o direito internacional público. Pronto, tem uma coisa muito importante,
que preciso explicar para vocês é que hoje o direito internacional público, gente, só considera legal a guerra defensiva. Toda guerra ofensiva é ilegal, tá? E não aceitam, a doutrina internacional não aceita uma coisa que houve na guerra do Iraque de alegar legítima defesa preventiva, ou que também Israel faz isso, não só os Estados Unidos, né? Ou seja, você realizar ataques ou iniciar uma guerra como forma de legítima defesa. A legítima defesa é um instituto que tem que ser proporcional e tem que haver uma, uma resposta direta a uma provocação. Então, não existe essa história de legítima defesa preventiva. Inclusive, se vocês quiserem ler no livro de Mauzuoli, ele fala em relação a essa questão, por exemplo, da guerra do Iraque, né? Os Estados Unidos diziam que haviam armas de destruição em massa no Iraque, nunca encontraram, e não deram nem um sorry por não ter encontrado, né? Derrubaram o governo, deixaram o país os 10 anos destruídos, e o Iraque, durante mais de uma década, ficou naquela situação terrível. Acho que vocês assistiram o filme Sérgio, né? Daquele diplomata brasileiro que morreu lá no Iraque. Se não assistiram, assistam, pessoal. O filme é muito bom, o Wagner Moura, né? E mostra a atuação de um grande diplomata brasileiro que morreu a serviço da ONU no Iraque. O Pacto Briand-Kellogg, de 1928, Estados Unidos e França, trouxe a renúncia à guerra como forma de solução dos conflitos. Esse Pacto Briand-Kellogg foi, primeiro, por que Briand e por que Kellogg? Briand era ministro das Relações Exteriores da França. O Kellogg era secretário de Estado, que corresponde ao mesmo cargo, nos Estados Unidos. Eles fizeram um tratado no qual os Estados Unidos e França declararam que não mais iam utilizar a guerra como forma de resolver conflitos, e só utilizar a guerra como um mecanismo de defesa. Depois, a maioria dos estados no mundo ratificaram esse tratado. E por isso, pessoal, é que hoje, para o direito internacional público, a guerra não é mais forma de resolver conflitos. Os conflitos têm que ser resolvidos através daqueles mecanismos de resolução pacífica que a gente viu na primeira unidade. Pode ser mediação, arbitragem, tribunais internacionais, negociação direta, bons ofícios, etc, 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 tá certo? Pronto. Então, esse é o Pacto Briand-Kellogg. A partir daí, se tornou pacífico no âmbito internacional que guerra é somente mecanismo de defesa. A guerra não pode ser utilizado para resolver conflitos. Guerra total. Guerra total seria uma guerra extremada, no qual desaparece a distinção entre os beligerantes, que são os militares, e os não beligerantes, a população civil. Não sei se vocês sabem, em latim, guerra é belo. Por isso que a gente usa muito beligerante, bélico em português. Os combates são extraterritoriais, ou seja, são fora do território. Aliás, se estende, não é que não ocorre no território dos países, é que vai além do território dos países. Por exemplo, pode ocorrer em outros continentes, em outros países, etc. Nessas circunstâncias, desapareceriam as leis de guerra, ou seja, vale tudo na guerra total. Era a doutrina de Clausewitz, que era um marechal prussiano, escreveu um livro muito bom, eu recomendo esse livro, é da guerra. Acho não, tem na biblioteca da SES, não sei se tem na biblioteca digital, mas tem na física. E do Estado-Maior alemão, OKW, né, que é Oberkommandwehrmacht, na Primeira Guerra Mundial. Essa noção foi rejeitada a partir de Nuremberg. Inclusive, os nazistas tentaram usar essa noção de guerra total para justificar o que eles fizeram. Quer dizer, não, aqui vale tudo, né? Feita a música do Tim Maia. Não. Nuremberg, o Tribunal de Nuremberg que julgou os nazistas, determinou que não existe essa história de que tem uma guerra que não valha as normas do direito de guerra. Toda guerra deve obedecer à legislação humanitária de guerra que a gente vai estudar a partir de agora. Mas antes disso, vamos falar do início da guerra, né? Como é que se iniciou a guerra? Através da prática de atos hostis. O que seria um ato hostil? Várias coisas podem ser interpretadas como um ato hostil. Por exemplo, na Guerra do Paraguai, houve o aprisionamento
do presidente da província brasileira do Mato Grosso. Na época chamava presidente, né? Não era governador. Outro exemplo, o que eu falei, né? O assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra. Enfim, todos esses são atos hostis. A invasão da Polônia na Segunda, né? Não atendimento ao ultimato. O ultimato seria um aviso, né? Então, se não for atendido um ultimato, aí existe uma guerra. Pronto, na Segunda Guerra Mundial houve esse ultimato. A Alemanha nazista invadiu a Polônia, os ingleses deram um ultimato, né? Que ele se retirasse da Polônia, senão haveria o estado de guerra. E foi o que houve. Aliás, eu já visitei a Polônia, né? Um país que eu gostei. Inclusive, tem alguns alunos de RI que não gostaram. Mas eu gostei quando eu fui muito bem recebido. E visitei os campos de concentração, né? Uma experiência muito forte, acho que eu já falei isso, e terrível. Interpretação de uma ação como um ato de guerra. Essa ação não seria uma ação concreta hostil, mas ela é interpretada como um ato de guerra. Pode ser uma declaração ofensiva de um chefe de Estado contra outro país. E tem um caso que talvez vocês já ouviram falar, que foi um telegrama na época da Guerra Franco-Prussiana, né, que foi por volta de 1970. O rei da Prússia, então rei da Prússia, que era o principal estado alemão, ele mandou um telegrama para o imperador da França, Napoleão III. O primeiro-ministro Bismarck, para provocar uma guerra contra a França, que era a ocasião dele juntarem os estados alemães em torno da Prússia e criar o Império Alemão, deu uma caprichadinha no telegrama e mandou um telegrama bem desaforado e vazou o conteúdo para a imprensa. Pronto, foi o suficiente para provocar a guerra com a França. Repare que era mandar um telegrama um pouco desaforado, vamos dizer assim. Mas foi considerado ofensivo à França e aí ocorreu a guerra, né? Declaração de guerra. Declaração de guerra é o mecanismo formal de início de guerra. Nem toda a guerra é iniciada através de declaração. A maioria não é. E, inclusive, muitos estudiosos da área, eu não sou um grande especialista em direito de guerra, né? Mas os especialistas da área dizem que declaração de guerra é peça de museu, porque a última declaração de guerra que houve, que se tem notícia, foi da União Soviética contra o Japão no final da Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, todas as guerras que se iniciaram foi sem declaração mesmo, né? Mas, apesar disso, gente, as constituições mais modernas, como a de nosso país, né, prevêem essa declaração de guerra e é um documento que tem origem no direito romano. A declaração de guerra, ela é um ato no qual um Estado declara a outro a existência do estado de guerra. No Brasil e na maioria dos países, ela é de competência do Executivo após a aprovação legislativa. Ela é uma norma jurídica, entenderam? Ela é uma lei. É isso que é uma declaração de guerra. Ela é prevista, tem essa origem do direito romano, mas, como eu disse, depois da Segunda Guerra Mundial, ela não foi mais utilizada, não. As guerras que houveram, como Vietnã, Coreia, Iraque, Afeganistão, todas foram sem declaração mesmo. Efeitos da declaração. Quanto aos estados, existe rompimento das relações diplomáticas e consulares entre os beligerantes. Os tratados bilaterais de natureza política e comercial são extintos e os tratados de extradição são suspensos. Vou explicar um pouquinho isso aqui. Claro, há esse rompimento de relações entre as partes, e aí eles indicam terceiro para fazer essa questão dessas relações diplomáticas. Por exemplo, na Guerra das Malvinas, que ocorreu nos anos 80 entre a Argentina e o Reino Unido, quem representou a Argentina no Reino Unido foi o Peru. E quem representava o Reino Unido na Argentina era a Suíça. Esses tratados, só os bilaterais, viu? Se for multilateral, não entra. De natureza política e comercial são extintos. Depois da guerra tem que fazer tudo de novo. Agora, de extradição só é suspenso. Por que de extradição é suspenso? Porque pode haver necessidade de entrega de criminosos entre as partes, tá? Agora, eu estou falando criminoso, eu estou falando prisioneiro de guerra, porque prisioneiro de guerra não é criminoso, tá? Prisioneiro de guerra é uma detenção administrativa, não é penal.
Daqui a pouco a gente vai falar também de prisioneiros de guerra. Quanto aos indivíduos, existe a divisão entre combatentes e não combatentes, né? Combatentes os militares, não combatentes os civis. Os cidadãos do inimigo podem ter prazo para se retirar ou vão para campos de internamento, vedado o tratamento cruel ou desumano. Bem, pessoal, em relação ao cidadão do inimigo, eles recebem esse prazo, e aí varia, né, para se retirar, e se não se retirarem, vão para esses campos de internamento. Campos de internamento não são campos de concentração, embora em algumas circunstâncias até pareçam, ou são a mesma coisa. E, nesse caso, no Brasil houve, na Segunda Guerra Mundial, principalmente para alemães e para japoneses, o campo de internamento mais próximo da gente foi na cidade de Palmares. Se tiver algum de vocês de Palmares, eu não sei se sabem dessa história, era para alemães que trabalhavam nas fábricas dos irmãos Lundgren. Essas fábricas dos irmãos Lundgren depois deram origem às casas pernambucanas. Era uma família de origem sueca que se instalou aqui. Eles tinham muitos funcionários alemães, né? Parece que o marido era sueco, a esposa era alemã, alguma coisa assim. E eles tinham muitos trabalhadores alemães para eles e ficaram no campo de internamento de Palmares. No sul do país houve comunidades alemãs e japonesas, principalmente italianos em menos grau, mas japoneses e alemães houve. Em relação aos japoneses, inclusive tem documentários que falam sobre isso, e havia um fenômeno muito curioso nas comunidades japonesas, porque aqueles japoneses que diziam que o Japão foi derrotado, eles matavam ou obrigavam a se suicidar, e houve uma seita que fazia isso, né? E o que é interessante é que o camarada ia lá, matava o outro e se entregava para a polícia. Você sabe que os japoneses são um povo extremamente ordeiro, né? E é um povo que gosta de obedecer normas e regras e tal. E disse, não, está falando que o nosso país foi derrotado, vai lá, ou mata, ou obriga, se ele não quiser se matar, ou obriga a se matar, e depois se entregar à polícia. Então, isso é bem típico da cultura deles, né? Que é uma cultura que tem esse respeito pela autoridade e essa questão de honra, né? Quanto aos bens, os bens do Estado inimigo são passíveis de confisco, mas a propriedade privada de seus cidadãos deve ser respeitada. Sim, bens do Estado inimigo podem ser confiscados, tranquilo, mas se for propriedade privada, salvo na guerra marítima, como a gente vai falar daqui a pouco, tem que ser respeitada. O Brasil, como eu falei aqui, internou cidadãos do eixo na Segunda Guerra Mundial, né? E confiscou 10 a 30% dos seus depósitos bancários, o que foi ilegalidade. Inclusive, até os anos 90, quando eu comecei a estudar, ainda tinha ações, estudar direito, né? Não comecei a estudar nos anos 90, eu comecei a estudar nos anos 80. Estou falando assim, quando eu comecei, eu entrei na faculdade nos anos 90, né? E houve esse confisco, que era ilegal, e tinham ações rolando até o começo dos anos 90, a gente ouviu falar disso, pedindo indenização. Até porque, pessoal, essas pessoas tinham filhos aqui no Brasil, tinham famílias, e foi um absurdo que foi feito com eles. Vamos falar agora das regras para as forças combatentes terrestres, né? Que aí integram as convenções de Haia e as convenções de Genebra, que a gente vai falar melhor daqui a pouco. Então, primeiro, estarem sob comando de um responsável. Eu acho que na turma de vocês não tem nenhum militar, mas talvez alguns de vocês saibam que qualquer operação militar, seja policial das Forças Armadas, sempre tem um responsável, sempre tem um comando. O signo, emblema ou fardamento tem que ser reconhecível à distância. Apesar disso, pessoal, a camuflagem é permitida, viu? Não viola o direito de guerra usar camuflagem. Agora, cada exército tem que ter o seu padrão de camuflagem. Tá certo? E você, por exemplo, usar fardamento de outro exército
crime de guerra, para, por exemplo, se infiltrar, etc. Como é que vem em alguns filmes, né? Crime de guerra, aquilo ali. Ocorreu, mas é crime de guerra. Porte ostensivo de armas, obediência às leis e uso de guerra, que aí são essas convenções de Haia de 1907 e Genebra de 1949, que hoje são os dois principais instrumentos, né? E ser maior de 15 anos. Tem gente que pensa que é 18. Não, é permitido o combatente a partir de 15 anos. É porque os próprios O exércitos... professor, Oi, pode perguntar. teve uma guerra, eu acho que foi aqui na América Latina, se não me engano, que tinha crianças participando. E Várias. aí, no caso, não tinha essa lei ainda ou foi mesmo com essa lei? Tipo, foi contra a lei? Pronto, beleza. É o seguinte, eu acho que você está se referindo a alguns episódios da Guerra do Paraguai, que o Paraguai já no final da guerra já não tinha mais homens adultos, inclusive teve um episódio que crianças estavam usando barbas. Crianças assim, de 10 anos, por aí, 10 a 15 anos, entenderam? Então, estava usando barra falsa, inclusive o Conde D estava nessa batalha, que é chamada Batalha de Acostanhú, e é o Dia das Crianças no Paraguai. E depois o Conde D mandou tocar fogo no mato para matar as crianças. E foi um crime de guerra, na época não era previsto, entendeu? Mas pronto, Ah, entendi. teve um caso agora de um ditador africano, acho que foi esse ano já. Acho não, foi esse ano. Que ele foi condenado por obrigar crianças. Inclusive tem um filme muito triste sobre isso, que é Diamante de Sangue, eu também recomendo. Eu tenho até aqui, numa estante dessas. Diamante de Sangue. Já assisti, é muito. É muito triste, mas é muito bom, né? É bom o filme, só que é um filme triste. É como aquele outro filme também que vale a pena, sobre questão de genocídio, Hotel Ruanda, que eu também recomendo. Alguém já assistiu Hotel Ruanda? Que é sobre o genocídio de Ruanda. Tá na minha lista para assistir. É Eu daqueles filmes que estava tudo... fazendo um artigo sobre ele para a aula de Manu. Aí a gente assistiu o documentário para poder fazer o artigo. Tá certo. Assistam também esse outro, Diamante de Sangue. Os dois são Certo. muito bons. Né? Aí trata de combatentes, crianças mesmo. Então, gente, tem que ser maior de 15 anos. E teve esse ditador na África, agora que ele foi condenado no Tribunal Penal Internacional, porque ele recrutava crianças. E a maioria das vezes eles dão drogas para as crianças, entendeu? É uma situação, assim, terrível mesmo. Ô, professor, mas Oi. no caso, o Estado a qual o indivíduo que comete o crime pertence sofre alguma punição também? Pode sofrer. Nesse caso, daqui a pouco a gente fala melhor sobre essa questão do TPI. Inclusive, eu recomendo que vocês também assistam a videoaula não, o vídeo não, o áudio que Rayane gravou sobre isso, que ela fez só sobre TPI. Porque na prova de vocês, aliás, qual foi o ponto que vocês deixaram de fora? O 7, né? Isso, então vai cair. É os TPI que vai cair. Guerrilheiros são equiparados a combatentes desde que portem armas ostensivamente e respeitem a legislação de guerra, né? Guerrilheiros são civis que lutam durante a guerra, podem ser equiparados a combatentes civis, né, a combatentes militares formais, desde que portem armas ostensivamente e respeitem a legislação de guerra. A Alemanha nazista, por exemplo, ela fuzilava todos os guerrilheiros. Ela não deixava, não. E os Estados Unidos tratavam os guerrilheiros que foram presos na guerra do Iraque e do Afeganistão pior do que presos comuns, porque eles não podiam constituir nem advogado. Aí a Suprema Corte Americana decidiu que não existia isso, não. Que eles teriam direito, sim, já que eles estão sob custódia dos Estados Unidos, a defesa, etc. Então, o guerrilheiro é equiparado a combatente. Direito humanitário de guerra. O direito humanitário de guerra, ele é estabelecido por essas duas convenções que eu já falei, né? A Convenção de Haia de 1907 e Genebra 1949. São essas duas principais. Existem outros protocolos menores, mas os dois principais são esses.
E o direito humanitário de guerra, algumas pessoas até riem, mas isso é uma coisa muito séria, viu, gente? O direito humanitário de guerra ele se baseia no seguinte princípio: você pode matar alguém numa guerra, você só não pode maltratar. É um pouco aquela lógica. Não sei se quando vocês eram crianças vocês faziam isso. Eu não fazia, não, viu? Estou dizendo que eu via outras crianças fazendo. Às vezes tem criança que gosta de pegar borboleta, gosta de pegar formiga, arrancar a perninha, arrancar a asinha. E a mãe diz: Menino, mata isso logo, não fique maltratando, não. É um pouco nesse sentido, entenderam? Então, por exemplo, o direito humanitário de guerra proíbe armas causadoras de males supérfluos, como, por exemplo, bala dum-dum, armas químicas e biológicas. São armas que, além de matar, causam sofrimento desnecessário, ou seja, maltratam. Bala dum-dum é uma bala que se estilhaça quando ela atinge o alvo, simplesmente cortando a ponta da bala, sabe? Eles cortam, serram assim a ponta da bala. E Dundum é uma localidade na Índia que ela foi inventada. Eu não sei se algum de vocês já ouviu falar da revolta dos cipais na Índia. Tem até um livro de Sherlock Holmes que aborda isso, o signo dos quatro. Não o episódio da bala Dundum, mas da revolta dos cipaios. Os indianos se revoltaram, inclusive o exército, né? Os indianos que serviam no exército britânico na Índia se revoltaram no século XIX e saíram matando os ingleses. E eles estavam em desvantagem. Então, eles pegavam essa bala e usavam essa bala porque, por exemplo, se pegasse num braço, se pegasse numa perna, já arrancava um taco ali e já tirava o camarada fora de combate, como eles estavam em desvantagem, entenderam? Porque, por exemplo, se uma bala pegar no braço, no ombro e tal, passar, né, ali você se recupera. Mas nesse caso aí pode gerar uma hemorragia, porque vai tirar um pedaço, né? Outro exemplo, não pode usar baioneta raiada. Não sei se você sabe o que é baioneta. Baioneta. Tarará. Baioneta, gente, é uma faca que se coloca assim, como se fosse essa tesoura aqui. Eles colocam na boca do fuzil, assim, né? E é usado como lança. Não pode ser, a baioneta tem que ser lisa, assim, uma lâmina. Não pode ser raiada, não pode ser, porque para não causar sofrimento desnecessário, entendeu? Matar ou ferir a traição também fere o direito humanitário de guerra. Apesar disso, não é ilegal o uso de snipers, atiradores de elite. Então, pode usar snipers ou atiradores de elite, tá? Matar ou ferir quem se rendeu, também é proibido. Usar símbolos inimigos como ardil, como eu estava falando, aquela questão de usar fardamento do exército inimigo, isso aí não pode de jeito nenhum. Claro, pode usar camuflagem, não tem problema, mas cada exército tem seu padrão de camuflagem. Destruir a propriedade privada, colheitas. Não dar quartel. Não dar quartel é dizer que vai matar todo mundo que se render. Obrigar o prisioneiro a lutar contra o seu país. Então, e atacar ou bombardear cidade ou localidade não protegida ou tombada. Então, não pode atacar ou bombardear cidade ou localidade que não seja protegida ou tombada. E promover saques ou pilhagens, maus tratos a civis ou torturas. Então, todas são violações que constituem crimes de guerra, né, ou até, eventualmente, crimes contra a humanidade. Por exemplo, a questão da tortura é mais considerado um crime contra a humanidade do que, propriamente, até um crime de guerra. A espionagem é permitida na paz ou na guerra, mas o espião não possui status de prisioneiro de guerra, né, estando sujeito a julgamento pelo captor. O prisioneiro de guerra ele tem alguns privilégios. O espião não. Se o espião for pego, aliás, no Brasil não chama espião, chama-se agente de inteligência. Então, esse agente de inteligência ou esse espião existe na paz e na guerra, né?
Se ele for pego, ele fica por conta de quem capturou. Alguns de vocês já devem ter assistido o filme de 007, né? 007 é um espião glamourizado, mas é baseado na história real de um espião. O próprio escritor é um espião, ele trabalhou na Segunda Guerra Mundial no Cassino de Estoril, perto de Lisboa, né? Inclusive, o livro Cassino Royale, e tem um filme, baseia-se na experiência que ele teve no Cassino do Estoril, né? Que ele trabalhou lá, mas é claro que ele glamouriza, né? Por exemplo, tinha que ser muito mais discreto, o espião frequentava o cassino, mas ficava mais de olho no que estava acontecendo, porque 007 só chega chegando, né? Então, não existe isso, ele é um espião nada discreto, e é um pouco assim, ele colocou assim, como ele achava que o espião deveria ser, com aquele glamour de 007, né? Até hoje tem pessoas que dizem que ele é um pouco misógino, enfim. E fica sujeito a julgamento pelo captor. Em período de guerra, espiões geralmente são fuzilados. Tá? E uma das coisas até que aparece em alguns filmes, né? Olha, se você for capturado, você fica só, você está sozinho. Os prisioneiros, gente, prisioneiros de guerra, eles cumprem detenção administrativa, eles não cumprem pena do ponto de vista penal. Inclusive, eles podem manter o seu fardamento original, né? Eles, claro, eles entregam as armas e só são obrigados a declarar isso que eu vou falar agora para vocês. Então, eles não podem ser torturados, eles devem ser tratados com respeito, eles têm direito à alimentação, à saúde, o trabalho remunerado, os bens pessoais, e são obrigados somente a declarar o nome completo, a patente, o número de ordem, registro e a sua data de nascimento. Olha, vocês podem até questionar, quando é que prisioneiros de guerra tiveram direitos respeitados? Várias circunstâncias, viu? Na Segunda Guerra, por exemplo, os nazistas, eles respeitavam os direitos de prisioneiros de guerra britânicos, franceses e, e americanos, mas não respeitavam os soviéticos, porque diziam que a União Soviética não era parte da convenção. O Brasil, e aí depende muito do autor, gente, e da fonte, mas o Brasil fez de 8 a 10 mil prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, e a princípio respeitou os direitos deles também. Parlamentares são considerados invioláveis. O que são parlamentares? São soldados ou militares que negociam com o inimigo e que levam o recado para o inimigo. No filme, geralmente, eles colocam a bandeirinha branca. Pode usar, viu? A bandeirinha branca. Então, não pode se atirar em parlamentário e, por outro lado, também não pode usar parlamentário para atacar o inimigo, né? Então, parlamentários são esses que usam essa bandeirinha branca. Pronto, vamos falar agora das modalidades de guerra, né? Na guerra marítima é aquela travada entre forças navais, mas pode ser, por exemplo, 2 porta-aviões, né? Os aviões são da Marinha. A diferença principal para a guerra terrestre é que a propriedade privada pode ser capturada, isso é direito de presa, mesmo um navio mercante particular, e a guerra se estende além do território beligerante, né? No alto mar, que, como vocês lembram, é zona neutra. Pode-se arvorar pavilhão neutro para fugir do inimigo. Então, tem algumas coisinhas aí para a gente detalhar. Primeiro, isso é uma tradição muito antiga de você poder capturar propriedade privada e ser válido. Então, isso é o nome de direito de presa. Existe costumeiro séculos, né? Agora, antigamente, os militares, os oficiais, recebiam uma parcela, uma comissão em relação a isso, que deu origem ao corso, né, que era aquela pirataria legalizada, entre aspas. Tem um livro de Jane Austen aqui na minha estante, que um capitão da marinha inglesa, acho que é no livro Persuasion, ele fala que ele tinha lutado nas guerras napoleônicas e diz, olha, hoje em dia não é bom fazer carreira na marinha porque as guerras tinham acabado, né? E o cara não ganha mais dinheiro. E ele tinha enriquecido na marinha, né? Na marinha inglesa. A guerra, ela vai além dos territórios, né, dos Estados-partes, seguindo para o alto mar,
e pode-se colocar a bandeira de um país neutro para fugir do inimigo. Mas isso, hoje em dia, não tem muito sucesso, não, porque você identifica os navios inimigos através de radar e submarinos através de sonar, né? Por exemplo, na Guerra das Malvinas entre o Reino Unido e a Argentina, eles disparavam mísseis, os argentinos, e isso levava a pânico os ingleses. Eles nem viam o avião argentino. Os argentinos voavam distante e disparavam vários quilômetros antes de ver o avião, né? Eles sabiam que estava mais ou menos ali a frota inglesa. E o próprio príncipe Andrew, filho da rainha, ele disse que estava no helicóptero quando ele viu um Exocet argentino passando e pegando no navio inglês. Ele disse que foi a cena mais assustadora que ele viu na vida. O negócio voando, né? E ele viu entrar no navio. E ele estava no helicóptero naquela hora. Na guerra aérea, as operações bélicas ocorrem no ar, né? Existe analogia com regras da guerra terrestre ou da guerra marítima, proibição de atos de perfídia, perfídia no sentido de atos que causem sofrimento inútil, atos de covardia, né? Proibição de bombardeio sem objetivo militar, como, por exemplo, em áreas civis. Agora, não precisa avisar bombardeio como na guerra terrestre e marítima. Então, a guerra aérea, se o alvo é militar, pode bombardear à vontade. Por exemplo, áreas militares, zonas industriais. Pronto, depois da Segunda Guerra Mundial, se criou um costume de colocar zonas industriais fora da cidade. Inclusive, Caruaru é assim também. Claro, também tem a questão do barulho, mas principalmente esse movimento começou na Europa e nos Estados Unidos, justamente para evitar ataques em zonas industriais muito próximas a bairros residenciais e gerar ataque ali, né? Porque zona industrial é alvo militar legítimo. Direitos à neutralidade. Neutralidade neutros seriam aqueles países que não têm parte no conflito, né? Primeiro, a inviolabilidade territorial, o território dos neutros não pode ser utilizado, né? Segundo ponto, o livre comércio com os beligerantes, né? O neutro pode vender à vontade para os beligerantes. Deveres de neutralidade. Aliás, tem uma história, a gente estava falando dos mísseis que os argentinos tinham na Guerra das Malvinas, que era o terror da Marinha Inglesa, afundaram o principal navio, que é chamado Capitânia, da Marinha Inglesa, né? Esses mísseis eram de fabricação francesa, Exocet, existe até hoje. Esses mísseis são mísseis antinavios, né? E foram comprados à França. Margaret Thatcher, ela na época era a primeira-ministra do Reino Unido, e ela entrou em contato com o presidente da França, que na época era o socialista de esquerda, François Mitterrand, que não gostava dela, até por uma afinidade ideológica, né? A mulher era uma ultraliberal e ele um esquerdista, né? Ele pediu os códigos dos mísseis para que os mísseis não disparassem, né? Disparassem não, quando atingisse o alvo não explodissem. Aí François Mitterrand disse, não, a França é neutra no conflito, a gente vendeu antes da guerra, se vendesse durante a guerra também era vender míssil, né? Não, a gente vendeu antes da guerra, a França é neutra, não tem nada a ver, não. Ela disse, pois, se isso não acontecer, eu vou ter que atacar Buenos Aires, a capital argentina, com bombas nucleares. Aí ele entregou. Mas, mesmo assim, eles ainda fizeram estrago e outra. A boa fama dos mísseis, né, que afundaram o navio líder da frota, fez com que a França vendesse um bocado, e até hoje, claro, com algumas modificações, porque eles têm mais de 30 anos, né, os mísseis ainda são bastante utilizados. A imparcialidade, que é um dever da neutralidade, tratar as partes com o mesmo né, distância. Inclusive, o Brasil, na Segunda Guerra Mundial, começou no começo da guerra, acho que vocês já citaram isso, e tinha relações com a Alemanha e com os Estados Unidos, e ficou naquela posição tentando obter vantagem, até que chegou um momento que teve que ir para o lado dos Estados Unidos por vários fatores, né?
Mas dentro do governo Vargas haviam pessoas a favor da Alemanha nazista muito forte mesmo. E também havia alguns, como por exemplo o general Góes Monteiro, o Filinto Miller. Havia outros pró-americanos, como Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha era pró-americano, né? Deixa eu voltar. Abstenção de envolvimento direto no conflito. Né? Os neutros também têm esse dever. Armistício, gente, é a suspensão parcial ou total das operações de guerra sem pôr fim oficial ao conflito. O armistício ele é parcial quando ele ocorre numa área. Total quando ocorre em todas as áreas da guerra, ou seja, no teatro completo de guerra, em todos os teatros de guerra, como eles gostam de falar. Né? Só que o armistício ele não põe fim ao conflito, tá? Ele só suspende. Inclusive, a Guerra da Coreia, ela não teve um término, né? Ela só tem um armistício, ou seja, ela só está suspensa. Capitulação é a rendição das tropas local ou geral. Local, quando ocorre numa área geral, na guerra toda. Normalmente, a capitulação põe fim à guerra, quando ela é geral. E pode ser condicional ou incondicional. Condicional é quando, para capitular, o vencido exige uma condição. Por exemplo, o Japão, na Segunda Guerra Mundial, exigiu só uma condição: que o imperador japonês fosse mantido no poder. Já a Alemanha nazista, e isso já tinha sido pré-combinado com os aliados, rendeu-se incondicionalmente, até porque os aliados não confiavam entre si. Na verdade, americanos e ingleses não confiavam nos soviéticos e vice-versa. E eles tinham medo de acontecer como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha fez um pacto com a Rússia, ou poderia ter que fazer com os aliados, e depois atacou o outro lado. Armas ABC, que são armas de destruição em massa, atômica, biológica e química. Atômicas, biológicas e químicas. São chamadas armas de destruição em massa, né? Armas nucleares, elas não são proibidas diretamente, né? Mas causam danos aos civis e sofrimento desnecessário, por isso violam o direito de guerra e estão limitadas por inúmeras convenções. Armas nucleares, pessoal, elas só são proibidas para aqueles estados que forem signatários de tratado de proibição ou limitação de armas nucleares, que é o caso do Brasil. A Constituição de 88 proíbe o Brasil de desenvolver armas nucleares e tem um tratado de Tlatelolco que tornou a América Latina zona livre de armas nucleares. A ideia é que só os Estados-membros do Conselho de Segurança da ONU tivessem acesso a armas nucleares. Porém, isso não ocorre. Alguns outros estados têm acesso a armas nucleares, como, por exemplo, Israel, Paquistão, Índia, Coreia do Norte, né? Eles têm armas nucleares também. Têm acesso a armas nucleares também. Bem, no caso do Brasil, gente, nos anos 80, o Brasil chegou próximo a ter bomba nuclear. A Argentina também chegou próximo, mas aí esse programa foi desmantelado, inclusive em comum acordo, né? Comum acordo entre Brasil e Argentina. E Brasil, hoje, a Constituição proíbe e os tratados, os principais tratados proíbem também. Arma nuclear é que nem um seguro, você faz, mas você faz para não utilizar. Para ela ser vetada totalmente, teria que ser um tratado que ordenasse que não pudesse ser utilizado armas nucleares? Sim, para nível mundial. Como eu disse, isso existe mais a nível local, tá certo? E existem alguns tratados que limitam, mas esses tratados, geralmente, eles deixam de fora os países membros do Conselho de Segurança da ONU, entendeu? Porque, por exemplo, em relação a armas químicas e armas nucleares, até seria vedado até para os membros do Conselho de Segurança da ONU ter. Mas eles têm. Praticamente todos eles têm. Armas químicas e biológicas são armas químicas e biológicas, perdão,
eles são de uso proibido expressamente por diversas convenções internacionais. Armas químicas, vocês sabem que foram amplamente utilizadas na Primeira Guerra Mundial, mas a eficácia é limitada e é desconfortável e perigoso até para o exército que usa. Armas biológicas, indiretamente, eram usadas desde a antiguidade. Agora, a arma biológica, no sentido moderno do termo, só quem usou na Segunda Guerra Mundial foram os japoneses contra os chineses. Tá? Mas todos os países, principalmente do Conselho de Segurança da ONU, as grandes potências, eles têm armas químicas e biológicas. E vocês, com certeza, já ouviram falar daquela teoria que o Covid é uma arma biológica chinesa. Eu acho pouco provável. Pelos motivos que eu já falei naquele vídeo, né? Já foi analisado em vários laboratórios ao redor do mundo, se verificou que o vírus é natural. E também é o seguinte, quem faz uma arma biológica, geralmente, ele desenvolve paralelamente, ele desenvolve um antídoto ou vacina. E as outras armas biológicas que existem no mundo são nesse sentido, como, por exemplo, antrax, o vírus da varíola, né? Eu não acredito muito que seja um vírus artificial. Agora, pode ter vazado tanto do mercado quanto do laboratório da China em Wuhan, né, laboratório de pesquisa. Ninguém sabe exatamente se foi do mercado ou se foi do laboratório. Mais provável do mercado, mas não tem prova de uma coisa ou de outra, pelo menos não por enquanto. Então, sim, apesar de ser proibido, as principais potências ainda têm armas químicas e biológicas. Pronto, agora para a gente encerrar o assunto, Rayane deu uma reforçada, e isso é bom porque eu gosto muito do trabalho do monitor, não só porque eu fui monitor, mas porque o monitor ajuda a trazer para a linguagem do estudante, já que ele é alguém que está estudando, né, um colega de vocês, todos vocês conhecem Rayane, e aí ela fez uma boa exposição sobre o Tribunal Penal Internacional, mas aí eu vou dar a reforçadinha, tá certo? O Tribunal Penal Internacional, o TPI, ele foi criado pela Conferência de Roma em 1998, entrou em vigor em 2002 com a adesão de 60 estados, hoje tem mais de 100. Ele faz o julgamento somente de indivíduos que cometeram crimes de guerra, genocídio ou violação do direito humanitário de guerra não apurado em seus países. Ele não tem atuação retroativa e possui personalidade jurídica internacional. O Tribunal Penal Internacional, gente, ele foi criado para resolver problemas que tribunais penais internacionais houveram anteriormente. Nuremberg, por exemplo, os alemães foram acusados do crime de genocídio, sendo que não existia crime de genocídio na legislação internacional antes da Segunda Guerra. Claro, havia crimes de guerra existem desde o século XIX, né? Mas não havia crime de genocídio. Então, ele só julga delitos que estejam previamente estabelecidos. E, nesse caso também, ele só julga se o estado de origem desse criminoso não julgá-lo. Tá certo? Outra coisa, né? Ele é um tribunal que trabalharia o princípio do juiz natural. O que seria o princípio do juiz natural? O princípio do juiz natural indica que, antes de você cometer um crime, já tem que ter um tribunal específico para julgar aquele crime. Um tribunal não pode ser criado especialmente para julgar um crime que uma pessoa cometeu. Por exemplo, se cada um de vocês cometerem um crime, nesse momento, no lugar que vocês estiverem, já tem um juiz competente para julgar, previamente estabelecido. Então, você não pode criar um tribunal para julgar uma causa, como ocorreu, por exemplo, com Ruanda, como que ocorreu com Iugoslávia, né? Na guerra civil desses dois países, né? Então, o Tribunal Penal Internacional ele vem nessa ideia de não ter atuação retroativa, só julgar os casos criados a partir dele. O tribunal é composto por 18 juízes, indicados pelos Estados-partes de seu tratado constitutivo, dentre pessoas com elevada idoneidade moral, imparcialidade e integridade, que estejam aptas para ocupar cargos nos tribunais superiores de seus países de origem. Eles cumprem mandato de 9 anos, sendo vedada a reeleição. Para você ser juiz do tribunal, tem que ser eleito pelos Estados-membros do tribunal e indicado por seu Estado. No caso do Brasil, o Brasil só pode indicar quem tem qualificação suficiente
para ser ministro do STF. Tá certo? Ou seja, mais de 35 anos, tem que explicar por que vocês não estudaram isso, né? Vocês não estudaram direito constitucional. Mais de 35 anos, notável saber jurídico, etc. Idoneidade moral, etc, etc. Não, é basicamente isso. 35 anos, notável saber jurídico, idoneidade moral e penal. Então, o Brasil já teve uma juíza no Tribunal Penal Internacional, Silvia Steiner. Órgãos do TPI. A presidência, que dirige o órgão, a seção de julgamento em primeira instância, instrução e recursos, o gabinete do promotor e a secretaria, que é o cartório, que ordena os processos, né? Então, esses são os órgãos do TPI. Competência material do TPI. O TPI tem competência para julgar crime de genocídio. O crime de genocídio é aquele crime de você matar pessoas de um grupo religioso ou de um grupo étnico, né? Como aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, ou como aconteceu em Ruanda, naquele conflito entre Tutsis e Hutus. Crimes contra a humanidade, tem uma porção deles, né? Por exemplo, a tortura é crime contra a humanidade. Crimes de guerra são vários, né? Como aquele que a gente estava falando. Até usar o fardamento do exército inimigo é crime de guerra, ou você matar quem se rendeu. Crime de agressão. Crime de agressão é no caso do início de uma guerra ofensiva. Então, isso é o crime de agressão. Agora, tem uma coisa, pessoal. O TPI, ele só tem jurisdição perante aqueles estados que ratificarem um tratado. E alguns estados que são muito beligerantes no mundo, como a Rússia, os Estados Unidos, Israel, eles nunca ratificaram o tratado TPI. Portanto, o TPI não tem competência sobre esses países. Inclusive, Israel recomenda a seus militares que têm dupla nacionalidade com países que fazem parte do TPI, principalmente países aqui da Europa e da América Latina, que aceitam a jurisdição do TPI. A maioria dos países europeus, da América Latina e da África aceitam a jurisdição do TPI. Aliás, até hoje, isso é muito objeto de crítica, o TPI só condenou pessoas de países africanos. Não sei se vocês ouviram falar que abriram a reclamação contra Bolsonaro no TPI, né? Aliás, duas. Uma por ecocídio, que é violação de direito ambiental, e outra agora nessa pandemia do coronavírus. Acho que não vai dar em nada. Por quê? Porque o TPI tende a julgar somente casos de conflito geral na sociedade. Ainda que eu ache Bolsonaro um péssimo presidente da República, um dos piores que eu já vi na minha vida. Aliás, na minha opinião, os dois piores presidentes que eu já vi nesses meus anos de vida foram Collor e Bolsonaro. Os piores que eu vi na minha vivência, né, nos meus 40 e poucos anos de vida. Então, mesmo que eu não tenha a menor simpatia por Bolsonaro, eu acredito que ele não vai ser julgado, nem por crime ecológico, nem por essa má gestão, porque no Brasil não existe uma situação de guerra generalizada. O TPI intervém quando há uma situação de guerra civil, alguma coisa assim, né? O fato de Bolsonaro ser um péssimo presidente não significa que ele seja um criminoso aos olhos do TPI. Isso é outra história. Então, a gente tem que ter coerência aí, né? Porque, eu não gosto de Bolsonaro, ele tem que ser julgado pelo TPI. Não, duvido que seja. Sim, esses delitos são imprescritíveis. Vocês sabem que são delitos imprescritíveis, né? Ou não? Acho que não, né? É bom explicar. Quando a gente diz uma coisa... Primeiro, o direito prescreve, em regra. O que é prescrever? Você, por exemplo... um crime, você comete um crime, se passar determinado tempo, você não pode mais ser processado por aquele crime. A gente disse que prescreveu, bem como isso ocorre em relação ao pagamento de dívidas, né? Pagamento de dívidas, dependendo da dívida, de 3 a 5 anos, se você não pagar, a dívida prescreveu. Pode até ser cobrado, mas você não tem mais a obrigação de pagar. Do mesmo jeito, em relação à prescrição por crimes, né?
Então, crimes, por exemplo, se a pessoa cometeu um homicídio, demorar 20 anos, aquela pessoa não foi localizada, etc., alega que prescreveu. Então, esses crimes não prescrevem. Por exemplo, um crime de homicídio no Brasil, ele prescreve em 20 anos. Aí, se for considerado um desses crimes aqui, um genocídio e tal, não prescreve. E, por último, só destacando, não existe antinomia entre a Constituição brasileira e o Estatuto do TPI, que é um tratado, pois a entrega de indivíduo para ser julgado por essa corte não pode ser equiparada à extradição. O Brasil passou a submeter expressamente ao Tribunal Penal Internacional após a emenda 45 de 2004, artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição. Pronto. Deixa eu explicar, eu vou sair daqui, e esse era o último parágrafo. Vou sair daqui e explicar esse último para vocês e ficar à disposição para tirar dúvidas. Pronto, Beatriz estava falando que não leu o signo dos quatro. Leia, é bom, viu? Vocês acreditam que quando eu era adolescente, eu lia Sherlock Holmes escutando os Beatles, e eu achava que as duas coisas tinham a ver, e criava um clima perfeito para mim. Só que naquele tempo eu não tinha muita noção de história, claro, isso era anos 90, né? Mas não combina hoje, porque é o seguinte, Sherlock Holmes é da era vitoriana, e Beatles é dos anos 60. É como se eu lesse um romance de José de Alencar, do Segundo Império, escutando música da Jovem Guarda. Entenderam? Se fosse aqui no Brasil, né? Tô lendo José de Alencar e Machado de Assis, escutando a Jovem Guarda, Roberto Carlos, e eu acho que isso aí tem alguma coisa a ver. Não, eu achava que tinha, gente. Eu escutei quase tudo, Beatles, quase tudo, e Sherlock Holmes eu li quase tudo. Tem um livro ali, Sherlock vou mostrar para vocês que é uma relíquia, que nem diz o Matuto. Esse livrinho aqui, pessoal, ó, do alto das suas 1.100 páginas, ele é o Sherlock Holmes completo. Tem toda a obra de Conan Doyle aqui em inglês, né? E o inglês dele não é difícil, né? Eu pensava que era um inglês difícil, mas não é. Parece uma Bíblia, ó. Eu comprei isso aqui nos Estados Unidos, ó, douradinho, sim. E vocês nem imaginam quanto isso aqui foi, $10. Ó. Como assim $10? Eu comprei por $10 lindo. na livraria em Nova York, novinho esse livro, claro, já tem alguns anos, né? Ó, a lombada dourada, estão vendo? Capa dura. Ó, o capricho bem da edição edição. de colecionador mesmo, capa dura e tal. Ó, a qualidade do papel, parece uma Bíblia, entendeu? É aquele papel da Bíblia que é tipo uma seda, né? Lindo. Quando eu fui ao Reino Unido, só tem as aventuras, eu também tenho, né? Quer dizer, eu tenho tudo. Eu tenho tudo, né? Em português, eu tenho as aventuras em português, fora esse volume aqui. Esse aqui tem o resto, tudo de Sherlock Holmes, né? Sim, mas não era isso que eu estava falando. Eu fui lá em Londres, no endereço Sherlock Holmes, tirei foto lá na estátua, aquelas coisas todas, né? Que eu fui em Londres. Sim, mas voltando aqui. Veja só, a Constituição brasileira, ela proíbe, acho que vocês lembram que eu falei isso, ela proíbe extraditar o brasileiro nato. Então, se o brasileiro nato cometer um crime em outro país, o Brasil não entrega ele a outro Estado soberano. Ele pode até cumprir a pena aqui, mas ele não pode ser entregue a outro Estado soberano.
Agora, se um brasileiro cometer um crime de genocídio, ele pode ser entregue ao TPI? Pode. Por quê? Porque entrega não é extradição. Nesse caso, o Brasil está entregando um cidadão seu para ser julgado por uma organização internacional, porque o TPI é uma organização internacional. O TPI não é um Estado soberano. E a própria Constituição, ela estabelece que o Brasil se submete expressamente à jurisdição do TPI. Então, se alguém cometer algum desses crimes que a gente falou aqui, o Brasil pode entregar, sim, essa pessoa para ser julgado lá em Haia, né? O TPI tem sede em Haia, nos Países Baixos. Então, aí realmente pode ocorrer esse julgamento lá em Haia. Tá certo? Então, não é antinomia. Antinomia aí no sentido de contradição, tá? É quando duas normas aí estão se contradizendo. E pronto, gente. O que é que você... Ah, o Vale do Medo. Ah, e também tem os desenhos, ó. O meu também tem desenho. Tem isso, né? Tá certo. Ai, ai. Esse aqui era para quando você tem aquela vontade de ler. E outra, gente, o inglês de Conan Doyle é muito bom. Assim, você pode achar, então, o inglês vitoriano, não sei o quê, é complicado. Não, o inglês dele é fácil de se ler. Bem legal mesmo. E eu comprei na época que $10 estava valendo 20 e poucos reais. Ainda tem essa. Na época que esse livro foi comprado. Deixa eu ver qual é o ano dessa edição. Barnes & Noble. Ah, esse livro é de 2009. Ixi, um livro desse, Antônio, aqui no Brasil é uma fortuna, né? Você pega um livro desse, eita, parece uma Bíblia. Você bota a pressão, você diz, isso aqui eu comprei por $50, aí para vender aos R$500. Mas não, livro é muito barato fora do Brasil. Espanha, eu já comprei livro. Pronto, acho que vocês vão morrer de inveja de outra aqui. Hoje eu vou fazer inveja no povo. Deixa eu mostrar outro rapidinho. Eu sou apaixonada por Mafalda. Maravilhosa. Oi? Mafalda maravilhosa. Sou apaixonada Toda por ela. Mafalda, tá vendo aqui, ó? Toda Mafalda. Esse aqui eu comprei na Espanha por 20 euros. Na época o euro tava baratinho, viu? E tem todas as tiras dela em espanhol. Todas, 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 todas. Comprei por 20 euros. Na época o euro tava barato. Foi mais... Hoje, se fosse, era o equivalente a R$100, né? Mas é um livro que tem quase 60 páginas. Quase 60 páginas. Pronto, esse livro aqui, esse amarelinho aqui, é Dom Quixote, com notas de rodapé da Universidade Autônoma de Madrid, que eu comprei na Espanha também. São 2 volumes, estão vendo aqui no meu ombro? Em espanhol. Também tem o Martim Hierro, tem uma opção de coisa, de livros aí que eu fui comprando. Tô vendo, Beatriz, né? Então, é toda Mafalda. É muito bom também. Então, tem coisas aí, para não dizer que só tem livro de direito internacional, né? Tem uma porção de coisinha boa também. Sim, então vocês entenderam. Vocês têm alguma dúvida em relação a esse assunto que a gente viu hoje? Para terminar, eu mostrei os livros até para dar uma relaxada. Não dá para falar só de coisa ruim, né, Luísa? Tem que falar de vez em quando de coisas boas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, perfeito. O que eu vou explorar é esse assunto que eu falei no final sobre TPI. E aí vocês dão uma olhadinha no vídeo que
que a Rayane preparou com muito carinho para a gente, né? Então, dá uma olhadinha também. Semana que vem eu faço a revisão. Semana que vem vocês entregam os 2 exercícios do ponto 11 e do ponto 12 e os seminários também, tá certo? E aí a gente faz a prova daqui a 15 dias. Ou seja, no dia 12, né? Dia dos namorados, vocês vão fazer minha prova. Aí eu entrego com 24 horas. Vocês têm que entregar a prova, tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado pela paciência de vocês. Bom final de semana. Que Deus abençoe a todos e a todas. E até a próxima. Então podem registrar aqui a presença de vocês, tá certo? Obrigado, gente. Então tudo de bom para vocês. Obrigado, gente. Para vocês também. Boa noite, professor. Boa noite. Igualmente. Boa noite, gente.